Então, caríssimos irmãos e irmãs, me permitam uma breve reflexão, é claro, sempre iluminada, inspirada nos textos bíblicos que a liturgia de cada dia nos oferece, especialmente no Evangelho, para o qual se dirigem todos os outros textos. O Evangelho de hoje é extremamente rico e ele toca num ponto que é essencial à nossa caminhada de fé. A pergunta que um fariseu faz a Jesus Cristo, quem sabe, é a pergunta que nós fazemos a Jesus Cristo, a Deus, o tempo inteiro. E esperamos uma resposta. Tocamos na ferida, porque isso é de fato imprescindível. O que fazer para ganhar a vida eterna? Porque dessa vida nenhum de nós vai sair vivo. Entretanto, há uma vida que permanece, há uma vida que não passa, há uma vida que não morre em nós, que é a vida em Deus. E foi precisamente com essa intenção e com esse objetivo que Jesus Cristo veio ao mundo, para nos alertar, para nos fazer lembrar insistente e recorrentemente dessa vida que não passa. Para que nós não apostemos equivocadamente todas as nossas fichas exatamente nessa dimensão muito caseira, muito material que estamos experimentando ao longo dos dias que por aqui passamos. Há algo mais, a vida além da vida. Há uma continuidade por todo sempre. E a lembrança consciente, fervorosa dessa continuidade é quem nos deve mover a cada dia. O texto de hoje é engraçado e curioso porque esse fariseu, supostamente um conhecedor de todas as leis, um conhecedor das minúcias religiosas, pergunta a Jesus Cristo o que fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus disse: você sabe os mandamentos. Ele disse: sei sim, e cita os dois principais: amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com toda a inteligência, e ao próximo como a si próprio. Pronto, disse Jesus, está tudo resolvido. E ele disse: mas quem é o meu próximo? É engraçado porque esse homem sabia da lei, sabia o caminho, tinha consciência disso, mas nem por isso se deu por satisfeito. Ele insistiu na pergunta e na interlocução com Jesus Cristo acerca daquele tema. Por quê? Porque não basta saber, é preciso fazer. Não basta teorizar, é imprescindível praticar. Não basta ter conhecimento e ter consciência das coisas certas e erradas. É preciso, no dia a dia, optar pelas coisas certas. Porque, via de regra, nós não pecamos por falta de consciência. Pelo contrário, nós somos bem informados sobre as coisas. Nós temos conhecimento e temos um discernimento, um tirocínio acerca do bem e do mal. O nosso problema e o que nos falta é exatamente uma inserção num caminho que nos garanta a prática do bem e nos afaste da prática do mal. E se a gente não construir esse caminho propositadamente, conscientemente, a gente não vai conseguir. Porque de forma espontânea a nossa vida já foi toda inclinada para o outro lado. Nós passamos a vida inteira treinando, exercitando, afastar-nos das pessoas, desconfiarmos das pessoas, gostar apenas de nós próprios e dos nossos, acolher as pessoas que nos amam e deixar de lado aquelas que não nos amam, enxergá-las como opositoras ou inimigas. Foi essa a nossa prática. Se a gente quiser fazer diferente, tem que criar um caminho diferente. Porque se não criarmos, na hora que vierem os sentimentos, as emoções e a necessidade imperativa da gente tomar uma decisão, a gente vai pelo lugar comum que já conhece. E aí vai repetir os mesmos erros de sempre. E depois vai se lamentar: eu não devia ter feito. O que é que fez antes, nos tempos normais, para criar uma outra alternativa?
Isso é como o leito de um rio. Imagine um rio seco, um buraco grande, mas que quase nunca tem água ali. No tempo das enxurradas, das enchentes, aquela água vai entrar por ali. E não importa o que tenha na frente dela, ela vai levar tudo. Se a gente quiser evitar catástrofes no tempo das enchentes, num bom inverno, precisa no tempo da seca criar outros braços para aquele rio, alternativas, outras levadas, para que quando vier a enxurrada, possa ir por lá, pelo caminho que nós criamos. Na nossa vida é assim também. Nos tempos normais, vamos investir na abertura de caminhos diferentes para a nossa cabeça e para o nosso coração. Porque o caminho em que comumente nós nos inserimos desde o princípio da vida, não foi lá um bom caminho. Não nos tem ajudado tanto. Então isso depende de nós, naturalmente. Depois, na parábola que Jesus Cristo apresenta a este fariseu, a chamada parábola do bom samaritano, nós aprendemos o que não fazer e o que fazer para ganhar a vida eterna. A primeira coisa, o que não devemos fazer é viver com pressa. O sacerdote e o levita que passaram ao lado do homem caído e quase morto, uma vez tomado de assalto, eles tinham pressa, eles queriam chegar logo ao seu objetivo, à sua meta. Então não tinham tempo a perder parando por ali para ver o que tem acontecido com aquele senhor. Passaram adiante, ao lado, à margem. A pressa é uma desgraça e nós passamos a vida inteira apressados. Nas escolas, por exemplo, a gente passa 25 anos em média estudando exatamente para chegar na frente, para chegar antes, para sermos os primeiros colocados. E depois na vida do dia a dia, no trabalho, para chegarmos também à frente de todos, ocuparmos as primeiras posições. E essa pressa nos consome vorazmente. E é terrível, porque quando a gente caminha com pressa, a gente não contempla a realidade que está diante da gente. E nós temos muita pressa e fazemos tudo muito correndo, e se alguém nos perguntar por que é que você corre tanto, e a gente diz para aproveitar o tempo. Só que a gente nunca aproveita o tempo. Não olha as árvores, não vê os filhos crescerem, não brinca com os netos, nem mesmo saboreia aquele sofá que a gente fez tudo para comprar e está em casa, a gente se sentou lá 2 vezes apenas. Coisas pequenas, médias e grandes, na pressa passam despercebidas, batidas. E o pior é que quando a gente chega lá onde quer chegar, não chegou, não está lá, porque a cabeça já está indo para outro lugar. E depois para um terceiro lugar. E quando passamos pelos 4 ou 5, voltamos ao primeiro. E esse ciclo vicioso dele não conseguimos sair com facilidade. É a nossa vida. Até que chega um dia, já cansados, nós nos despedimos daqui, fazendo tudo apressadamente e não curtindo absolutamente nada. A vida passou por nós passamos por ela, nunca nos encontramos, porque onde a vida estava, nós não estávamos, e onde nós chegávamos, a vida já não tinha espaço para entrar. E alguns dizem assim, não, mas na aposentadoria eu paro, estou já me aposentando. Hoje já não se diz muito isso, mas quando se aposentava naqueles tempos normais, dos 65, era muito comum se ouvir, como hoje é dos 90 para lá, então a gente já não escuta mais quando me aposentar. Mas é muito comum, lá por o fim, quando eu tiver trabalhado, amealhado um certo patrimônio, aí eu paro. E quem foi que disse que a gente consegue parar com 70 anos se passou a vida toda correndo? Não consegue. E é um descompasso imenso entre a cabeça e o corpo. E os de casa que cuidam dos mais velhos, sejam as esposas do marido ou vice-versa, sejam os filhos em relação aos pais ou netos relacionados aos avós, eles padecem muito por esse temor. Por quê? Porque o pai com 80 anos, o avô com 90, tem a cabeça de 40 e de 50, mas o corpo, coitado, está com os 90 mesmo.
e a cabeça está lá na frente e o corpo está se arrastando atrás. Pelo amor de Deus, espere por mim que eu não alcanço você. Reunir o corpo à nossa cabeça não é uma coisa fácil, porque a cabeça foi habituada a viver na correria, a planejar tudo, a pensar tudo dentro desse espectro de pressa. E a hora que a vida nos impõe uma certa parada, a gente já não consegue. É um Deus nos acuda. Aí é um quebra de osso aqui, um quebra de fêmur acolá, uma pancada na cabeça, um escorregão no banheiro, porque a gente quer fazer as coisas que a cabeça habituou-se a fazer com 40, 50, 60 anos e já não pode. Então é muito importante que a gente não tenha pressa na vida. Faça as coisas de forma comedida, dentro do tempo delas, e haja o que houver. Necessite o tempo que for, sejamos capazes de ter esse discernimento e dar esse tempo. Permitir que o tempo faça o seu trabalho em nós, porque tudo tem uma medida. E se a gente apressa o relógio do tempo, naturalmente os perdedores somos nós. O tempo continua impassível, ele é o mesmo o tempo todo. Depois, um outro erro, para quem quer entrar no reino dos céus, além de não ter pressa e saborear tudo que a vida oferece, é não ser indiferente aos outros, aproximar-nos dos outros, porque a indiferença é terrível, é a gente viver como se os outros não existissem, viver separadamente, conceber a vida de forma compartimentada. Esse é o compartimento onde eu estou e minha família está. Então aqui pertence a mim, é da minha responsabilidade. Aquilo ali é compartimento do outro, é da família, é da vida do outro. Eu não tenho nada a ver com isso. Pode se arrebentar, mas é a escolha dele, é a vida dele, é a sorte dele ou o azar dele. Que pena, eu tenho muita compaixão, mas não posso fazer nada, porque não é da minha conta. Separar-nos das pessoas é terrível, porque é uma ilusão, uma fantasia. Nós estamos tão ligados uns aos outros que, se algo não corre bem para um de nós, mais cedo ou mais tarde não vai correr bem para nós. Vai respingar, vai sobrar para nós. E é preciso que a gente quebre, rompa com essa ideia falsa, que é uma ideologia da separatividade de todas as formas, de todas as maneiras. O que fazer então? Aí entra exatamente a atitude do samaritano, chamado bom samaritano. O que é que ele faz que pode ser um caminho inspirador para nós que queremos ganhar a vida eterna? Primeiro, ele tem compaixão daquele homem que está no meio da estrada quase morto. A palavra compaixão pode ser traduzida por empatia. Uma pessoa compassiva é aquela que é capaz de se colocar no lugar da outra ou do outro. A compaixão é uma via de mão dupla. Eu me coloco no lugar do outro e trago o outro para o meu lugar. Então imaginemos, a gente está passando por uma calçada e tem alguém ali sentado, em pleno meio da rua, num fio de pedra, com uma cestinha na mão, pedindo insistentemente uma moeda. Eu posso dizer, eu não tenho nada a ver com ele, tenho pena, mas a vida é assim mesmo. Ninguém pode dar conta da pobreza do mundo todo e seguir adiante. E eu posso, antes de dizer qualquer coisa, olhar para ele e perguntar para mim mesmo, se eu tivesse sentado ali no lugar dele e ele estivesse aqui no meu lugar, o que é que eu esperaria, desejaria no fundo do meu coração, mais e mais da parte dele? E a resposta é que me desse uma moeda, uma atenção, alguma coisa que me fosse útil. Quando a gente pensa assim, a gente faz algo diferente, porque trouxe o outro para a vida da gente. Não sou eu, mas poderia ser. Ainda pode ser, eventualmente, que eu esteja aí, num momento periclitante como esse. Esse samaritano se compadeceu, pôs-se no lugar do outro. Quem quiser ir para a vida eterna, tem que se colocar no lugar das pessoas.
especialmente dos mais pobres. Senão a nossa atitude é sempre de distanciamento, é passar com os vidros fechados, com o ar-condicionado ligado, com o som alto e com uns óculos escuros que não se enxerga nada lá fora. O nosso mundo são aqueles poucos metros quadrados confortáveis do nosso carro. E quando chegamos no escritório, mais alguns metros quadrados no mesmo conforto. E quando voltamos para casa, o conforto é muito maior. O nosso mundo não pode girar em torno das nossas coisinhas. Ele é muito maior do que isso. E se nós não formos capazes de extrapolar essas dimensões limitadas, apequenadas, mesquinhas, nas quais nós nos inserimos e às vezes nos enclausuramos o tempo inteiro, não vamos ganhar o ingresso para o reino dos céus. E aí não é o padre quem está dizendo, é Jesus Cristo quem nos alerta. O que é que faz mais esse bom samaritano? Ele se aproxima, depois coloca nas feridas daquele pobre coitado o que ele tinha consigo nos seus alforjes: óleo e vinho. Eu fico me perguntando se óleo e vinho é a coisa certa para a gente ajudar alguém que está com ferimentos, não é, doutor Cori? Talvez não seja a coisa mais adequada, mas ele não tinha outra coisa. Pelo menos desinfectava ali, dava uma limpada, fazia uma limpeza geral, uma asepsia. E às vezes a gente passa a vida inteira reclamando, ou então dizendo assim, se lamentando, ou se justificando: eu não posso fazer nada porque eu também não tenho nada. Eu não tenho as coisas adequadas para ajudar esse. Eu não tenho o dinheiro que aquele outro precisa. Eu não tenho a disposição e a saúde que a vida exige para ser solidário às pessoas. Faça com o que você tem. Use as armas que possui, os instrumentos, os recursos que possui. E aquele ditado popular é muito sábio, que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Olhe nos seus alforjes, na sua mesa, olhe na sua despensa, olhe na sua geladeira, olhe no seu coração, olhe na sua mente e perceba que você tem muito mais do que uma porção de óleo e de vinho consigo. Trabalhe com isso, a serviço de si próprio, mas também dos outros que estão ao seu redor e que são o seu próximo. Essa é uma lição fundamental. Depois, ele coloca o homem no seu animal. Supostamente, imaginemos um cavalo, tem a sela e tem o espaço da garupa. Ele coloca o homem na garupa, quem sabe até na sela, e vai até uma hospedaria para o deixar, a fim de receber um tratamento mais adequado. Usar o seu animal na sua capacidade total de carga. Eu fico pensando, quando eu passei no século passado ainda, alguns dias em Cuba, um dia contratamos, lembro-me como se fosse hoje, na saída do hotel, eu estava ali com o secretário de Educação de Fortaleza e nós contratamos o serviço de um táxi. E entramos no táxi, combinamos o preço e na primeira parada de ônibus, o táxi parou e colocou mais 3 pessoas dentro. E ficamos ali apertadinhos, parecia uma lata de sardinha. Ninguém entendeu nada. Na parada seguinte, desceram 2, entraram mais 3, apertou mais ainda. E assim foi até chegarmos ao destino contratado. Quando chegamos lá, só nós 2 e o taxista, ele olhou para a gente e disse: vocês estão assim meio apavorados, não sabem de nada, não sabem o que está acontecendo? Eu disse: não. Ele disse: nós colocamos as pessoas dentro porque aqui as pessoas têm muita dificuldade de transporte. Viram a quantidade de pessoas que estavam lá naquela parada? Todos estão esperando um transporte coletivo que demora a chegar e quando chega já vem lotado. Então nenhum de nós pode andar com o carro batendo. Se tem 4 vagas, são 4 vagas que estão preenchidas. O carro foi feito para 4, não foi feito apenas para mim. E eu sempre me lembro que a gente raramente usa o carro para mais de uma pessoa que coincide com seu motorista. Raramente, mesmo em família. Os desperdícios são enormes entre nós e nós achamos extremamente natural. Mesmo que encontremos a maior parte das pessoas, até que conhecemos, que trabalham conosco a pé o tempo inteiro.
e não somos capazes de mudar o nosso esquema. É muito normal, eu fiz por onde merecer e ter o meu carro. Lembro-me, em Portugal, certa feita, com um sacerdote, ele me contava isso, que ele foi receber um palestrante que trouxe da Espanha para dar umas palestras lá num curso de iniciação cristã. E era professor dele. E ele foi no aeroporto buscar o tal palestrante, em Lisboa. Ele foi no carro dele, que era um carro grande, para 6 pessoas. E o palestrante, um padre muitíssimo inteligente, catedrático, mas de uma simplicidade sem igual. Quando entrou no carro, depois dos primeiros cumprimentos, olhou para ele e disse: "Você deve ter uma família grande, né? Mulher e filhos." Aí o padre ficou assim impactado, disse: "Mas por que o senhor disse?" "Porque um carro desse tamanho, naturalmente o senhor deve ter muita gente para carregar aqui." Foi uma forma muito sutil, mas também muito contundente e direta de alertar o padre para dizer: eu tenho mais do que eu preciso, mais do que eu uso no dia a dia para a minha serventia. Colocar no nosso animal todas as pessoas que lá cabem. Depois, ele chega na hospedaria e deixa lá 2 moedas, com a recomendação explícita: o senhor faça o que for possível por ele, e quando eu voltar, se for necessário e faltar, eu dou o restante. Uma caridade completa, contínua, que tem começo, meio e fim, porque o amor tem que ser contínuo, não pode ser reduzido a uma atitude pontual e esporádica. E tem gente que diz assim: não, essa semana eu já fiz minha caridade, agora só na outra semana. Esse mês, agora basta, essa foi grande. No outro mês eu dou alguma coisa a alguém. Todos os dias tem alguém que precisa comer, pelo menos 2 vezes. No outro dia também. E depois de amanhã a mesma coisa. E se a gente não for capaz de imprimir um certo ritmo e não tornar a caridade uma coisa pontual e esporádica, mas uma atitude de vida solidária, a gente não vai ter facilidade de encontrar esse ingresso para entrar no reino dos céus. Aliás, a nossa fé passa pelo nosso bolso, passa pelas nossas economias, passa das opções e escolhas que fazemos para gastar ou economizar, passa pela atitude diante de uma exposição do Crato como essa, de dizer o que é que eu vou gastar e o que é que eu vou economizar, o que é que eu vou fazer de tudo para não desperdiçar, porque eu sou responsável por mim, sou, mas também pelos meus, com quem eu tenho obrigação e compromisso, sou, mas também pelo mundo inteiro, por alguém que é meu próximo e que precisa de mim, e que se encontra hoje em cada esquina, se não dentro da minha própria casa e no meio da minha própria família. São 65 milhões de pessoas que estão com carência alimentar. Uma dessas pessoas, pelo menos, eu conheço de perto. O que fazer por ela, além de mim mesmo e dos meus, é a pergunta da vez. Vale o ingresso para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.